Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula especial sobre o plano completo para você lidar com canetas emagrecedoras nesse novo cenário da obesidade, né? Então a gente não tem mais como negar o que está acontecendo. A gente vê que as canetas emagrecedoras, né? Então o nome popularmente utilizado que a gente no meio acadêmico com profissionais a gente pode usar termos melhores como medicamentos anti-obesidade, análogos de GLP-1, injetáveis, etc., a gente não pode negar o quanto esses medicamentos geraram uma revolução gigantesca no tratamento da obesidade, seja pacientes que têm obesidade e que não fizeram cirurgia bariátrica ainda, aqueles que já fizeram bariátrica, os que tiveram recidiva do peso, as pessoas que fazem uso só para fins estéticos. Então, existe um impacto gigantesco no mercado, né? Existe um impacto gigantesco na nossa sociedade o uso dessas medicações, porque a gente sabe bem que elas estão trazendo resultados excelentes para quem realmente tem indicação do uso, só que infelizmente as pessoas que têm indicação para uso e que realmente conseguem fazer uso da medicação correspondem a no máximo 4% da população. E a maioria das pessoas faz uso para fins estéticos. E geralmente o quê? Com medicamentos clandestinos, que são produzidos em escala industrial em farmácias de manipulação, né? Então a gente vê um uso indiscriminado de uma maneira incorreta de usar. E aí nós psicólogos precisamos estar preparados para atuar nessa área. Até mesmo porque o nosso papel não é de julgar quem usa, como usa, né? Nosso papel é de auxiliar, inclusive fazer toda essa parte psicoeducativa sobre o que é essa medicação, qual é a sua ação cerebral no organismo, a ação psicológica, né? O impacto na saúde mental das pessoas que fazem uso é nosso papel, então a gente precisa saber como orientar essas pessoas, joia? E aí, hoje, então, nós vamos ter uma aula em que a gente vai falar sobre esse plano e no final da aula eu vou liberar para vocês um presente que vai nortear a ação de vocês com esses pacientes, que é um checklist da intervenção de vocês com este público, joia? Então vai ser muito bacana, vai ser muito proveitoso para vocês, tá? Antes disso, eu quero saber quem está aqui. Então, quero saber quem está aqui, se vocês são psicólogos formados, quem já está formado, quem é estudante de psicologia, quem é profissional ou estudante de alguma área da saúde, então nutri, endócrino, profissional da educação física, etc. Ou se você tem obesidade ou tem interesse nessa área e está aqui por este motivo. Seguimos com um pouco de tosse, então me desculpem, né, se for necessário dar umas tossidinhas aqui. Pessoal, tá aparecendo enquete para vocês na tela, tá? Então é só vocês responderem a enquete na tela. Joia, maravilha. E aí, quero saber também quem tá aqui. Aqui, só voltar. Quem está aqui que já é meu aluno da capacitação ou é mentorado, quem está aqui que já participou de eventos, então participou do evento do final de semana, não me conhecia antes, já participou de eventos gratuitos, né? O curso Psicologia da Obesidade Bariátrica de final de semana, ou quem está aqui e que ainda só participa das aulas gratuitas. Joia? Então, esse é importante a gente saber para a gente também poder nivelar o conteúdo que a gente passa para vocês, ok? Participou da imersão de sábado, Rita? Maravilha. Então, daí você coloca a segunda opção, tá?
Dani, você é a Nutri, estudante de psicologia. Muito legal. Vocês sabem que essa é uma coisa curiosa, né? Quando eu me formei, quando eu fui trabalhando mais com comportamento alimentar, com transtornos alimentares e tudo, foi me dando essa vontade de fazer nutrição. Mas era tanta coisa que eu precisava aprender para trabalhar só a parte psicológica, né? Porque afinal de contas, há 20 anos atrás, a gente não tinha tantos cursos e tantos recursos como a gente tem hoje em dia, mas fazer nutrição é uma coisa que ficou assim, né? Queria ter feito e tudo e acabei não fazendo, né? Hoje a gente tem muitos profissionais competentes e tudo, dá para dividir a carga, o trabalho numa boa e aí não sinto tanto essa falta, né? Joia. Eventos. Grátis. Ok, pronto. Então, beleza. Assim já tem uma noção também, né? Estamos com um público bem dividido. Metade estava na aula de sábado, outra metade são meus alunos, mas eu sei que alunos, a gente tinha muitos alunos, então beleza. Fica mais fácil assim de a gente conseguir. Opa, apertei ali para compartilhar o resultado, não era essa a intenção. Deixa eu fechar aqui. Maravilha. Deixa eu ver se vocês têm alguma questão aqui antes de eu começar. Fábio, então você é aluna mesmo, tá? Se você entrou na capacitação, você já é aluna da capacitação. Exato, Karen. Hoje em dia a gente pode ter apoio de profissionais extremamente competentes e que trabalhem alinhados com a nossa visão, né? Então hoje a gente já não tem mais aquela visão reducionista do trabalho do psicólogo ser focado em ajudar o paciente a aderir à dieta restritiva, mas sim da gente ajudar o paciente a conectar com o próprio corpo, a entender o que está acontecendo, a entender fome, saciedade, né? Trabalhar com o comer consciente, que funciona muito melhor do que a gente ficar ajudando a pessoa a aderir dietas, né? A gente vai trabalhar de uma maneira para ajudar o paciente a modificar estilo de vida, modificar a rotina, questionar muitas coisas em relação à alimentação, mas não dessa maneira, né? E hoje a gente já tem vários profissionais alinhados com esse nosso olhar. Então, a gente tem uma especialização na nutrição, né, que é a nutrição comportamental, que versa muito ali com a TCC, Mindful Eating, Intuitive Eating. Então, é muito mais fácil da gente trabalhar em parceria. E o nosso trabalho, a gente tem muita coisa já para estudar, né? A gente tem muita novidade e nos próximos anos a gente vai ter ainda mais novidades. Então, focar aqui na parte psicológica é necessário, né? Até mesmo porque, quando a gente fala no tratamento da obesidade ou mesmo nas pessoas em uso de análogos de GLP-1 para fins estéticos, o que que acontece? Existe um dos pilares do tratamento que é fundamental, que é o pilar psicológico, né? E quem vai poder trabalhar com pilar psicológico, comportamental, somos nós psicólogos. Assim como a gente não tem competência para prescrever uma orientação nutricional para o nosso paciente, o nutricionista ou qualquer outro profissional da saúde não vai ter a competência de mediar a mudança de comportamento alimentar, de ressignificar a relação com a comida, com o corpo. Então, por mais que o trabalho seja transdisciplinar e que a gente vai discutir o caso com os colegas, não é transdisciplinar no sentido de invadir a área alheia, né, e fazer um papel que não é seu, tá? Joia. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês o checklist que eu criei para vocês, bem completinho para que vocês tenham total segurança, sabe? Saibam esse passo a passo da intervenção. Tem muita coisa, né, gente, que é novidade. Então, assim, tem muitas coisas que eu fui criando, colocando aqui a partir da minha experiência profissional, né? Mais de 20 anos de clínica, mais de 15 anos dando aula, formando psicólogos para trabalhar com transtornos alimentares, obesidade. Então, trouxe muita coisa daquilo que eu vejo no dia a dia do meu consultório, de estudos, do que eu vejo com os meus alunos e tudo, né? Então, não temos ainda. É... Peraí, só que eu me perdi aqui no negócio, eu esqueci o que eu tenho que fazer.
Não temos ainda livros que falem a respeito, né? Porque é tudo muito novo. Não temos ainda um tratamento padrão ouro, não temos, né? Porque tudo está acontecendo muito rápido, acontecendo nos últimos anos, né? Tanto que ah, Monjaro veio ano passado, fora do Brasil já estava sendo vendido ano retrasado. Tá se falando demais na retatrutida, vocês já viram influencer brasileiro vendendo retatrutida produzida no Paraguai, não sei o quê, e que isso não existe. Agora, na semana passada, dia 21, que saiu o resultado do estudo de fase 3 com ótimas perspectivas, né? Então, retatrutida trazendo aí um resultado de perda de peso próximo da bariátrica, 28%. A maioria das pessoas tiveram uma perda de peso de 28% do seu peso total. Isso é muito próximo do sleeve, que é um tipo de cirurgia bariátrica, né? Um tipo de técnica em que só há redução do estômago e o estômago ele fica tubolizado. E não é feito um desvio intestinal. Então, essa técnica, que ela é um pouco mais branda, e não é desabsortiva, ela promove uma perda de peso aí de 30% do peso corporal total. E a retatrutida traz esse resultado. Algumas pessoas, com número expressivo também, 45% das pessoas que estavam no estudo tiveram uma redução de peso acima de 30%. Isso é muito promissor, mas em hipótese alguma isso é sinal de que a cirurgia bariátrica vai acabar. A cirurgia já está sendo afetada pelas canetas? Sim, está. Quem trabalha na área sabe disso. Mas por quê? Porque antes a cirurgia ela era um oceano azul de possibilidades. Quando a pessoa precisava de uma perda de peso mais intensa por conta das comorbidades, ou então porque tinha um diabetes tipo 2 que não conseguia regular com medicação, não existia uma medicação que gerasse esse tipo de efeito, a cirurgia bariátrica metabólica era indicada, né? Hoje a gente tem mais recursos. E isso não quer dizer que, puxa vida, o nosso trabalho na área está ameaçado. Em hipótese alguma. Isso significa que é muito bom porque os nossos pacientes têm mais possibilidades de tratamento. E os tratamentos, o paciente tem poder de escolha, tá? Então isso é muito importante. Joia? Hum. Bom, então eu desenvolvi esse checklist para vocês. Se vocês acharem algum erro, por favor, me falem, porque eu leio, leio, leio e eu passo 10 vezes em cima do mesmo erro, tá? Então me ajudem, por favor. No final da nossa aula, eu envio ele para para vocês aqui no chat. Bom, então a gente desenvolveu esse checklist de canetas emagrecedoras e psicoterapia. O que que o psicólogo precisa saber para atuar com segurança? Então aqui está tudo que você precisa dominar para você atender a esse público com segurança e fazer um bom trabalho, tá? Então esse é um plano para você tratar os pacientes em uso de medicamentos anti-obesidade e um checklist realmente para que você possa ir dando check junto com os seus pacientes e ver o que que você já trabalhou com eles. Talvez, né, como o tratamento ele é totalmente individualizado, você vai personalizar o tratamento, talvez para um paciente ou outro, você vai ver que algum tema ali vai ficar de fora, tá? Eu coloquei algo básico, desculpa, coloquei algo bem completo para que vocês possam fazer essas adaptações livres de uma maneira mais fácil. Me diga se vocês estão enxergando bem dessa forma, porque antes eu olhei ali e eu, nossa, acho que eu não vou conseguir enxergar. Assim tá bom? Tá bem visível para vocês? Tá? Maravilha. Antes estava difícil, né, Rosana? É um presentão, Cíntia, uma maravilha, né? Para quem já entrou na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, né? Abrimos as matrículas no sábado e tudo. Vocês vão ter acesso a esse material e muito mais, né? Porque vocês vão ter um módulo completo só sobre canetas emagrecedoras em vários contextos. Então, vou ensinar vocês desde a base teórica, daquele fundamento mesmo que precisa ter. Vamos passar por avaliação psicológica bem detalhada com pessoas que têm sobrepeso, obesidade, pacientes bariátricos, pacientes em uso para fins estéticos, toda a parte de intervenção do que a gente já tem hoje. E eu vou dar os meus direcionamentos dentro do que eu conheço de transtornos alimentares, imagem corporal.
obesidade, etc. Vou trazer isso para vocês como eu faço, né? Porque a gente ainda não tem grandes materiais a respeito, nós temos muito mais artigos falando sobre impacto psicológico e tal, mas muito pouco sobre como atuar desta maneira. Então, vou trazer esse conteúdo já mastigadinho para que vocês possam vir para a aula e já sair aplicando sem vocês terem que perder tempo estudando, tá joia? Então, vamos lá. Eu dividi em três grandes etapas, que a primeira etapa é a base, a competência técnica, o conhecimento, conteúdo que você tem que dominar para você poder atender. Então, poxa, é isso aqui o mínimo que você precisa saber para você poder receber um paciente com esta demanda. A segunda etapa é a etapa de avaliação psicológica do paciente que está em uso. Então, o que que você precisa investigar nesses pacientes? E, gente, a avaliação psicológica, às vezes alguns psicólogos pensam assim, puxa, é só para quem vai fazer a bariátrica, né? Não, porque um processo normal que a gente faz no início de qualquer psicoterapia é a anamnese. A anamnese nada mais é do que uma avaliação psicológica. E você vai poder complementar essa anamnese com instrumentos de avaliação. Então, tem situações que vocês vão perceber que, puxa, tô na dúvida aqui, será que existe aqui algum indício de transtorno alimentar? Eu tô vendo que tem uns comportamentos aqui que não estão muito de acordo. E aí você vai entendendo, né? Puxa, será que a pessoa tem uma tendência mais à restrição alimentar? À compulsão, a compensações? E aí, na nossa aula, no para esse módulo especial, vou trazer para vocês os instrumentos também, tá? Então, quando surge essa resposta, essa situação específica, você pode aprofundar, explorar mais aplicando tal instrumento, tá? E aí ensino como aplicar e tudo. Geralmente, quando a pessoa já está em uso da medicação e reduz compulsão alimentar, ou fez uma cirurgia bariátrica, reduziu compulsão alimentar, não tem mais uma compulsão clássica, é muito normal que o psicólogo fique inseguro, que pense assim, puxa vida, mas então já está resolvido esse problema, né? E não. Lembra que todos os sinais e sintomas que o paciente tem, que se apresentam realmente, que as pessoas veem isso, é o topo do iceberg, né? Então, a medicação vai acabar, vai estancar aquilo que está aparecendo no topo do iceberg. Mas tudo que está por baixo do iceberg, que é o iceberg de fato, que é o problema, que é o que a gente, enquanto psicólogo, vai trabalhar, que está tudo jogado debaixo do tapete, bem escondidinho, é ali que a gente vai atuar e a gente precisa saber investigar isso. Então, por exemplo, não tem mais compulsão alimentar, aparentemente, né? Compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar é um transtorno alimentar, um transtorno psiquiátrico. Não tem cura, né? Tem remissão de sintomas? Tem, mas não tem cura. Então, a gente precisa tratar a causa e o que são mantenedores. Às vezes, aquela compulsão alimentar, num bariátrico, por exemplo, ela vai se apresentar de uma outra maneira, que é com um comportamento beliscador, né? Às vezes, o seu paciente que está em uso de análogo de GLP-1 não está mais tendo a compulsão clássica, mas ainda tem a desregulação emocional que leva à compulsão alimentar. E aí não tem mais o ato de comer. E todo aquele desconforto, porque o comer excessivo era para regular essas emoções, resolver essa situação desconfortável. E aí faz o quê? Né? Então a gente vai aprender a trabalhar com aquilo que é o mais importante, ok? E a terceira fase é a da intervenção psicológica para esses pacientes. Então, como que você vai mediar essa mudança no comportamento alimentar, no estilo de vida, na imagem corporal e etc. Joia? Então, vamos lá. Qual é o conteúdo técnico que você precisa dominar para que você possa ajudar esses pacientes? Mesmo que você vá trabalhar com pacientes que não têm obesidade, que não são bariátricos, você precisa entender sobre obesidade. Porque mesmo a pessoa que tem sobrepeso, ela provavelmente tem uma predisposição à obesidade. E existem desregulações que podem levá-la ao desenvolvimento da obesidade. Joia? Então você tem que entender sobre a obesidade enquanto uma doença crônica, multifatorial, recidivante, né? Ou seja, ela é muito complexa. A pessoa pode ficar bem durante um tempo e depois piorar desta doença.
joia? Precisa entender as adaptações metabólicas, o set point hipotalâmico, então tudo aquilo que nosso cérebro faz para se adaptar a medicação, para se adaptar a uma dieta, né? E depois buscar a recuperação do peso máximo que a pessoa já teve na vida, você precisa entender, porque senão você vai prometer para o paciente que passando pelo teu tratamento e fazendo o desmame da medicação, esse paciente não vai voltar a engordar. E vai, porque existe um ajuste metabólico. Então, um certo reganho de peso é natural, é esperado. Joia? Especialmente porque a medicação só faz efeito enquanto a pessoa está aplicando a medicação. Não existe milagre, né? Não vai mudar, não vai implantar um chip na cabeça da pessoa e o cérebro vai passar a funcionar diferente. E por isso que vocês não precisam ficar com medo de, ai, puxa vida, as canetas estão acabando com o meu trabalho. Não, porque a caneta ela abre uma janela de oportunidade para que diminua sintoma. Ah, então a pessoa está conseguindo comer menos, não tem mais compulsão, o comer emocional diminuiu, a fome hedônica diminuiu, porque é esse o efeito especialmente do monjaro. Ótimo, agora eu consigo trabalhar com o que está debaixo da água, né? A base desse iceberg, sabe? O que realmente sustenta a doença, a desregulação no comportamento alimentar. É necessário também a gente compreender a neurobiologia da fome e saciedade, quais são os pilares do tratamento da obesidade, então a mudança de estilo de vida, mudança de comportamento alimentar, o tratamento farmacológico, o tratamento cirúrgico, é, o tratamento comportamental, então aquilo que a gente faz com o paciente. É importantíssimo entender sobre o comportamento alimentar, o que é um comer transtornado, o que é comer normal, porque afinal de contas, né, com tudo parece que é compulsão, parece que as pessoas não sabem comer normal. E o comer normal, aos nossos olhos, extremamente, né, pessoas extremamente impactadas por mentalidade de dieta, né, quando a gente olha aquele comportamento alimentar e a gente fica, eita, né, isso aí não é normal, mas é. Então, exageros alimentares eventuais são normais, fazem parte de um comportamento alimentar normal, é esperado. O que não é esperado, que a pessoa nunca tem exagero, né? Veja só que coisa, parece uma coisa muito absurda e é isso mesmo, né? É normal exagerar de vez em quando, ok? A gente precisa dominar a temática dos transtornos alimentares. Então, o que são os transtornos alimentares? Quais são os sinais de risco? Como funciona cada transtorno alimentar? Como eu posso diferenciá-los, né? E especialmente aqui nas pessoas em uso de análogos de GLP-1, coloquei aqui a agonorexia. Não é um transtorno alimentar formal, né? É um termo que surgiu há poucos meses no meio dos profissionais que trabalham com análogos de GLP-1, mas é um fato, a gente está vendo pacientes que têm uma perda de apetite muito, muito importante, induzidas pelo análogo de GLP-1. Joia? Então a gente precisa saber como tratar isso aqui, inclusive para a gente poder avaliar e conversar com o endocrinologista responsável pelo caso, por exemplo, e alertar, olha, não está comendo quase nada, não sei como que tá na consulta aqui, mas a paciente não está comendo quase nada, está achando bom que está sem fome, acaba ficando mais tempo sem comer mesmo, de maneira intencional, já está relatando medo de engordar. Então, a gente vai fazendo esse trabalho transdisciplinar, tá? Outro tema que a gente precisa dominar é o comer emocional, então entender esse problema de regulações emocionais e de buscar a comida para fazer essa regulação emocional. O food noise, então, esse ruído alimentar, essa perturbação que fica na cabeça da pessoa o dia inteiro, que faz com que ela fique pensando sobre comida grande parte do seu dia. Então, a gente vai trabalhar com isso. Ah, Thali, mas você falou no sábado que o food noise desaparece. Sim, mas o food noise ele não é um problema em si, ele é só a manifestação de um problema de base. E aí, qual é esse problema de base? O que está acontecendo? E muitas vezes isso tem a ver, é alimentado por mentalidade de dieta. Às vezes tem a ver com o padrão ali do funcionamento do paciente, mais toque e tal. Então a gente precisa avaliar tudo isso. Vamos ressignificar mentalidade de dieta, né? Desculpa, ressignificar não. Você precisa dominar, precisa entender o que é mentalidade de dieta, como que surge mentalidade de dieta, como que ela se instalou na vida do seu paciente, quais são as regras que acabam
operando, que acabam controlando a vida do seu paciente para que a gente possa trabalhar lá na fase 3. Precisa entender o que que é imagem corporal, o que que é pressão estética, que tanto se fala hoje em dia, como são os padrões de beleza, porque senão você acaba caindo na armadilha de incentivar o seu paciente a emagrecer, a querer estar magro, porque afinal de contas a gente vê o tempo todo o quê? Que ser magro é ser saudável e magreza, peso, não vai denotar se a pessoa está saudável ou não. Podemos ter uma pessoa extremamente magra dentro de um padrão de beleza e que está doente, que está desnutrida, que está com a cabeça ferrada por causa de pensamentos de anorexia. Quanto menos gordura corporal a pessoa tem, pior são os seus pensamentos, a obsessão em relação à comida e o corpo, né? Às vezes você vai ter ali um paciente, uma paciente que aparentemente está saudável, que todo mundo elogia e que fica pensando todo dia em como pode emagrecer mais. E você pode ter uma pessoa com sobrepeso, que todo mundo manda emagrecer para cuidar da saúde e que os exames estão maravilhosos e que tem uma relação saudável com a comida, com o corpo, que os seus índices de saúde estão bons, que pratica exercício físico, que sabe lidar com estresse, etc, tá? Ai, por que que tá gordo? Porque, gente, corpos diferentes existem. Não existe uma matemática de que se você está saudável, você tem que estar no peso eutrófico do IMC. IMC já caiu por terra faz tempo. Usamos como parâmetro populacional e tal, beleza, mas não no consultório. No consultório vai ser utilizado apenas associado a outros parâmetros, mas não ele exclusivamente, tá? Você precisa dominar a compreensão sobre os medicamentos anti-obesidade, né, as canetas emagrecedoras, a ação que esse medicamento tem tanto no físico quanto no emocional, no psicológico da pessoa. Vai precisar aprender, saber como trabalhar o medo do desmame e o medo da recidiva do peso depois da interrupção da medicação, tá? Então, isso aqui é o conteúdo mínimo que você precisa dominar, que você precisa compreender para que você possa trabalhar com esses pacientes. Joia? E aí você precisa saber como avaliar, porque você tem que ter esse corpo de conhecimento, saber ler todos esses fatores, esses pontos aqui no seu paciente em específico, para que você saiba diagnosticar se existe ali um transtorno alimentar. Tem agonorexia? O paciente tem food noise? Ou será que essa preocupação é uma preocupação que a pessoa está falando agora, nesse momento e tal, e quer estar dentro dessa modinha do food noise? Será que a pessoa tem medo de engordar de volta depois de parar a medicação? Então você tem que ter competência para avaliar o seu paciente, para poder fazer, para você poder ler ele, entender quais são os problemas que ele está passando e é nessa avaliação que você vai. Gente, eu não estou conseguindo lembrar do termo. Formulação de caso. É aqui, com a avaliação psicológica, que você vai fazer a formulação do caso, que você vai entender profundamente quem é essa pessoa, e é nesta fase que você vai conseguir organizar um plano de intervenção. Então, você não pode só pegar um protocolo e, a Thalita falou que tem que fazer isso aqui. Isso precisa ser feito com esse paciente específico? É o caso, tá? Então, a gente tem que saber adaptar o conhecimento que a gente tem às necessidades desse paciente. Isso é feito através de formulação de caso, e aí a gente vai montar um plano de intervenção, o plano de terapia. Joia? Tá ficando claro, pessoal? Vocês estão entendendo? Uhum. Beleza, obrigada, Thay. Um beijo para você. E aí, o que que a gente precisa investigar no nosso paciente? Como é a relação dele com a comida, com o corpo? Avaliar o seu comportamento alimentar. Será que esse comportamento alimentar é normal e a pessoa tem um sobrepeso porque é uma condição física mesmo? Ou existe um comer transtornado? Será que existe uma predisposição ou já tem instalado na vida da pessoa um transtorno alimentar? Será que a pessoa tem um comer emocional, comer transtornado, né? Não tem um transtorno alimentar, mas tem vários sinais ali, vários sintomas, vários comportamentos que são análogos de transtornos alimentares.
Ah, não tem um baixo peso, não faz de tudo para emagrecer, mas tem pensamentos recorrentes sobre comida, sobre a busca por emagrecer, né? Mas ainda tá com o seu IMC não está indicando ali uma anorexia ainda. Mas às vezes o que a gente vai pegar, gente, presta atenção nisso aqui. Às vezes você não tem um quadro instalado, mas você tem uma pessoa que está caminhando para o desenvolvimento e a instalação desse quadro de transtorno alimentar na sua vida, tá? Isso é extremamente importante da gente saber. Histórico de peso e dietas, gente, aqui você tem assim o ouro do que precisa ser trabalhado. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, às vezes alguns comportamentos estão silenciados pela medicação, mas quando a gente vai investigar o histórico, opa, aí a gente vê, isso aqui é que precisa ser trabalhado. Às vezes o comer transtornado não está presente hoje, mas lá atrás sempre esteve. E aí, o que que a gente sabe? Parou a medicação, tudo aquilo vai voltar. Então, a gente precisa ressignificar essa relação com a comida, com o corpo, através da terapia cognitivo-comportamental e tudo, e também de estratégias de mindful eating, intuitive eating, para fazer uma mudança real no padrão de comportamento alimentar desse paciente e que depois, né, da redução da medicação ou da cessação da medicação, tudo isso esteja mais resolvido, para que você possa ter gerado mudanças de comportamento alimentar, de estilo de vida, que sejam sustentáveis no longo prazo, tá? Isso que a gente precisa. Vamos investigar histórico de transtornos mentais no paciente e nos familiares também, porque às vezes ali alguma coisa pode ser deflagrada com o uso da medicação. O medo de fome, de desmame, de recidiva de peso. Então, será que a pessoa tem esse medo? Como é esse medo? Qual é a nota que dá para esse medo? Esse medo bloqueia alguma coisa? Trava a pessoa de realizar alguma coisa? De sair, de comer fora com os amigos, de sair jantar com o marido, sabe? De fazer um happy hour com o pessoal do trabalho. Mentalidade de dieta, isso aqui é extremamente forte na nossa sociedade, né? Então a gente precisa entender quais são as regras que a pessoa internalizou ao longo do tempo. Não repetir o prato é uma regra muito comum que as pessoas têm. Repetir o prato é coisa de gente gorda, né? Sempre comer sobremesa é coisa de gente gorda, de cabeça de gordo, sabe? Então a gente precisa entender, puxa, quais são as distorções cognitivas que a pessoa tem. O que está errado no seu jeito de pensar, de olhar a comida? Tem terrorismo nutricional? Não tem? Joia? Vamos investigar se existe uma dependência psicológica da medicação. Então, será que a pessoa tem um medo tão absurdo de retirar a medicação que ela se nega a todo custo retirar a medicação? Como é a sua imagem corporal? Existe um distúrbio de imagem corporal, uma dismorfia muscular, em que a pessoa vê partes do seu corpo, né, ou uma parte específica como um grande problema e fica ali, né, obcecado com aquilo, tá? Qual é a sua motivação para mudança de hábitos, para mudança de comportamento alimentar? Quais são as expectativas que o paciente tem em relação à medicação, né? A medicação ela é vendida como a solução de todos os problemas da pessoa. E aí, será que resolve todos os problemas mesmo? Claro que não, né, gente? Qual é o impacto emocional que esse paciente específico está tendo com a redução do food noise? Será que está sendo uma coisa positiva mesmo? Ou será que entra na gama daqueles pacientes que não sabem o que fazer com esse silêncio todo, com esse espaço que surgiu na vida dele porque não tem mais a perturbação em relação à comida? Será que é um paciente que está mais ansioso, emocionalmente mais desregulado, porque perdeu o seu regulador emocional, que era a comida? Tá? Então a gente precisa investigar tudo isso. Como é a sua rede de apoio? Sua rede é uma rede de apoio ou é uma rede de atrapalho? A gente sabe disso, né, pessoal? Às vezes tem pessoas próximas, familiares, cônjuge, amigos, colegas de trabalho, que ajudam no tratamento dos nossos pacientes e tem outros que só sabotam, né? Que ficam, ah, mas você devia comer, ah, você já tá comendo tão pouco, come uma sobremesa, faz isso, faz aquilo. Ai, credo, você tá ficando horrível com esse remédio. Então, a gente precisa entender quem é essa rede de apoio, qual é a qualidade de apoio que essas pessoas dão, porque às vezes a gente precisa trazer, às vezes a gente precisa orientar, fazer uma psicoeducação,
né? E tornar essas pessoas realmente apoio, coadjuvantes no tratamento. Familiares, amigos, cônjuges são extremamente importantes no tratamento do comportamento alimentar. Quando estamos falando em pacientes bariátricos, mais importante ainda, se nós temos pacientes em uso de análogos de GLP-1 com muitas comorbidades, com um prejuízo para a saúde mesmo, a gente precisa fazer um trabalho integrado. Como são suas relações afetivas, né? Então, eu gosto muito de utilizar a roda da vida para ver um geralzão de como tá a vida da pessoa, né? Então, não só os relacionamentos afetivos, mas outras situações, saúde, questões financeiras, de estudo, lazer, amigos, etc. Como é a rotina dessa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas supervalorizam o que dão conta de fazer. E aí acham que tem uma capinha de super-herói, de super-heroína e que vai dar conta de tudo mais um pouco e nunca vence a lista de tarefas. E aí se sente extremamente frustrado com isso, né? Isso é péssimo, tá? Reforçadores de vida. Poxa, a comida, ela muitas vezes assume uma função muito grande da vida do paciente. É errado pensar que a comida só tem função de nutrir, ou então que a gente deveria ter esse objetivo da comida só ter a função de nutrir. Isso é errado, tá? Mas a comida assumir a função de único regulador emocional também não é legal, né? Assim como a bebida funcionar como um encorajamento para a pessoa ter relacionamentos, para a pessoa conversar com outras pessoas, né? Para conseguir estar com os amigos, não é legal. Joia? A gente precisa também investigar nessa avaliação, como estão os indicadores de saúde. Como é o sono do nosso paciente? Será que é um sono de qualidade? Dorme hora suficiente? Acorda restaurado? Ou não, tem muita perturbação no seu sono por conta de estresse, às vezes porque tem filhos pequenos, às vezes porque o marido ronca demais, né? Ou porque a própria pessoa tem apneia do sono. Então a gente precisa investigar. Como é o estresse do seu dia a dia? Será que essa pessoa é extremamente estressada? Vive tensa? Tem bruxismo? Sabe lidar com os fatores estressores? Ou se sente refém disso tudo? Como é a sua disposição no dia a dia? Tem disposição? Está sempre cansada, né? A gente sabe que mulheres é muito mais normal que elas estejam cansadas com uma frequência maior. Isso não é normal, não é saudável, a gente não pode normalizar isso, mas é mais comum, esse é o termo. É muito mais comum a gente ver mulheres que estão constantemente cansadas por causa das atribuições de ser mulher, né? Você tem que dar conta de trabalho, assim como qualquer homem, tem que dar conta dos filhos, muito mais do que os homens. A gente sabe que essa é uma realidade para a grande maioria das famílias, mesmo tendo um pai presente, um pai que contribui em casa, etc. Mas a gente sabe que a carga maior é em cima das mulheres. Às vezes tem que cuidar da casa ainda quando chega do trabalho, tem que fazer a janta, tem que fazer lição de casa com os filhos, depois tem que lavar a louça, tem que ajeitar a cozinha, etc. E ainda assim precisa fazer exercício físico, estar bonita, né? Porque afinal de contas, tem que estar bonita para o maridinho. E aí acorda às 5 horas da manhã para malhar, e aí dorme bem menos, desculpa, gente. Dorme bem menos, então como é esse dia a dia, essa rotina? Será que existe a disposição? E aí, poxa, natural que uma mulher que tem uma rotina super puxada, que a disposição dela seja mais baixa, que ela tenha um nível de estresse muito alto. E aí as pessoas estão vindo hoje em dia com milagres como gelzinho de testosterona, né? Fazer uso de hormônios masculinos que ajuda na disposição, mas que também tem o seu lado B, vai trazer certos prejuízos que pouco é falado sobre, tá? Seu nível de atividade física no dia a dia, se pratica algum exercício físico formal, como é isso, tá? E o estilo de vida no geral, como é o estilo de vida desse nosso paciente, dessa nossa paciente, ok? Então, tudo isso precisa ser bem investigado. E aí, então,
o que que eu penso que é necessário fazer com o paciente? O que que nós, enquanto psicólogos, podemos fazer com os nossos pacientes? O que que a gente vai trabalhar? A normalização do comportamento alimentar. Então, trazer essa psicoeducação do que é normal, o que não é normal, como é que funciona, né? O Mindful Eating, ele traz muito disso. O que que é comer normal? Sabe? Essa conexão com o próprio corpo que é extremamente necessária. Vamos trabalhar uma flexibilidade alimentar e flexibilidade cognitiva. Então, ressignificando mentalidade de dieta, trazendo essa flexibilidade. Poxa, será que uma fatia de bolo recheada com cobertura eu só posso realmente comer no final de semana, no dia da refeição livre ou refeição lixo? Ou eu entendendo que é uma fome específica, que eu posso sim honrar essa fome, eu posso gerar essa flexibilização. Joia? Vamos fazer uma redução da culpa alimentar. Então, quando a gente ressignifica mentalidade de dieta, quando a gente coloca a competência de controlar o seu comportamento alimentar de fato nas mãos do paciente, com o mindful eating, que a pessoa passa a perceber, puxa, eu estou com fome fisiológica, quanto de fome que eu estou sentindo? O que é adequado comer nesse momento? Estou aqui na frente de um buffet. Como que eu posso fazer boas escolhas alimentares? Como que eu posso reduzir hábitos que não são tão interessantes para mim? Como que eu posso lidar com o comer emocional, com a fome emocional, sem ser usando a comida para me autorregular, né? Dar recursos para a pessoa de autorregulação é uma das coisas que a gente vai fazer na nossa intervenção psicológica, tá? Desenvolver autonomia e liberdade na relação com a comida. Então, como que eu ajudo o paciente a desenvolver autonomia alimentar? Quando a gente dá essas ferramentas, quando a pessoa começa a entender que um chocolate é só um chocolate e que o seu corpo não vai pedir chocolate 24 horas do dia, 7 dias por semana. E que quando você se dá permissão incondicional para comer aquele chocolate, quando você realmente quiser comer aquele chocolate, o desejo pelo chocolate magicamente diminui, né? E não é magicamente, é um processo cerebral. Quando existe um não, quando existe uma restrição, o nosso cérebro vai colocar um holofote em cima daquilo e a gente vai desejar muito mais aquilo que tem um não, um X em cima, tá? Natural, ok? A gente vai trabalhar muito para que o paciente desenvolva o comer consciente, né? O mindful eating, comer com atenção plena, comer com os cinco sentidos, conectado com o que está fazendo no aqui e agora. E isso vai sendo extrapolado para outras atividades do dia a dia, e a gente vai reduzir o comer automático. Porque o que mais acontece com as pessoas é se darem conta de que comeram tudo quando acabou a comida do prato, quando acabou a batatinha do pacote, quando acabou com a Coca-Cola da lata. Então, a gente vai trazer a pessoa para essa percepção do que realmente está acontecendo aqui agora e fazer uma coisa de cada vez. Ai, Thali, mas é sempre assim? Não. Vocês vão aprender a adaptar. Tem situações em que o paciente vai ter que comer sem estar ali prestando total atenção. Só que quanto mais ele pratica isso, melhor é, tá? A gente vai trabalhar a adaptação, a redução do food noise. Então, tá diminuindo o food noise, talvez fique ali um silêncio muito incômodo e a gente vai trabalhar com isso. O que que a gente pode colocar? Trabalhar também com reforçadores, né? Porque muitas vezes a pessoa tem como único reforçador da sua vida a comida. E o que que existem de reforçadores? Muitas vezes a pessoa foi deixando tudo isso de lado à medida em que foi se desregulando no seu comportamento alimentar. Então a gente vai resgatar, a gente vai testar, expor a pessoa a novos reforçadores positivos e ver o que, que vai ficando ali de importante para ela. Fazer a correção de padrões disfuncionais de pensamento. Então, aquilo que a pessoa pensa de errado, crenças centrais que ela tem erradas, nós vamos corrigir, vamos trabalhar com a autocompaixão. Então, a pessoa desenvolver autocompaixão, desenvolver apreço pelo seu corpo. Não precisa ser uma coisa extrema de eu amo meu corpo, eu amo toda a celulite no meu corpo, gordurinhas localizadas. Não.
mas uma coisa saudável, que faça a pessoa reduzir o ódio ao corpo e começar a apreciar um pouco, a cuidar mais desse corpo, que é somente através desse corpo que a pessoa está viva e que lhe permite viver. Reduzir o perfeccionismo, reduzir a autoexigência, porque a gente sabe o quanto, especialmente as mulheres, né, mas os homens também, que buscam esse shape perfeito, que buscam esse ideal de beleza, agora com uma magreza extrema, a gente sabe que são pessoas extremamente perfeccionistas, extremamente autoexigentes. E que assim, vai ter a redução de peso, depois vai vir esse incômodo com excesso de pele, é uma pessoa que tem grandes chances de buscar um lifting facial, uma plástica de rosto, para tirar o excesso de pele que ficou e que vai fazer enxerto de gordura, né? Vai buscar, não pode fazer a plástica, ou vai fazer a plástica e ainda faz um enxerto de gordura no seu rosto para recuperar aquela estrutura que existia e que se perdeu com o emagrecimento intenso. A gente vai adequar os objetivos para objetivos que realmente possam ser atingidos e mantidos no longo prazo. Então, sem obsessão com as coisas e sem idealizar algo que não cabe na sua vida. Joia? O manejo do medo da recidiva do peso. Então, a maioria das pessoas vão sim sofrer com o medo de ter a recidiva do peso, o reganho do peso. E a gente vai lidar com isso. Mostrar para a pessoa que ela já tem ferramentas em que ela está no controle e não a medicação. E com a retirada da medicação, vai sim haver um ajuste de peso para um peso que é sustentável, porque a medicação ela ajuda o paciente a chegar no menor peso atingível, ou seja, o menor peso que a pessoa consegue atingir por intermédio da medicação. Com a redução da dose, ou mesmo com a retirada completa da medicação, essa pessoa vai ter um ajuste metabólico e ela vai subir para o menor peso sustentável, ou seja, aquele peso que o seu paciente consegue manter com um estilo de vida mais saudável, com um comportamento alimentar normal, sem que dependa de uma dieta restritiva, sem que dependa da medicação. Porque uma coisa é bem verdade, esse ideal de beleza que as mulheres estão buscando, ter esse corpo da Demi Moore, não é sustentável no longo prazo. Só vai ser sustentável para quem desenvolver um transtorno alimentar. Tem noção da loucura que é isso, gente? Né? E as pessoas falando que ela está com o corpo super definido. Não, ela está com o corpo definhado, com um percentual de gordura tão baixo que todos os músculos estão super aparentes. E que isso não é saúde, muito menos sustentável no longo prazo. Joia? Trabalhar a correção de erros cognitivos, então, dos pensamentos de tudo ou nada, de catastrofização, vou engordar tudo de volta, não vai dar certo, a hora que tirar a medicação, ressignificar a função emocional da comida, ampliar reforçadores, que eu já comentei, trabalhar essa identidade, quem é essa pessoa para além do peso? Será que tudo que te define é o peso? Eu só tenho valor, eu só sou inteligente, bonita, engraçada, competente se eu estiver magra, né? Magreza não vai trazer boas qualidades para a pessoa. Ou a pessoa é muito chata, porque ela é chata mesmo, vai ser chata, magra, gorda, não interessa, né? Ou ela é legal, independente do seu peso. Peso não denota saúde, peso não denota é, caráter, né? Nada disso, ok? A gente vai ter que trabalhar com o paciente também, com a maioria, tolerância ao desconforto, estabelecer um estilo de vida que seja saudável e sustentável. E é muito legal porque as pessoas começam a perceber que aquilo que é saudável e que também é sustentável é muito mais fácil do que elas imaginavam. Porque a gente vive numa era de extremismos que parece que só vale a pena se você tiver sofrimento.
né? Você tem que sofrer para chegar no shape, você tem que sofrer para ter um corpo que você goste, para ter uma rotina alimentar que seja boa, saudável, e não é assim que as coisas funcionam na prática. Joia? A gente vai trabalhar a parte de atividade física, exercício físico, então ter um movimento corporal saudável, sustentável. Não adianta começar com a medicação e, ai, agora eu vou malhar 5 vezes na semana, vou para academia 5 vezes na semana. É sustentável? Se não for sustentável, vai vir ali a língua como um chicote na bunda e que não vai funcionar, tá? Então a gente tem que ter essa noção. A gente vai trabalhar a prevenção de recaídas e também a prevenção de transtornos alimentares. Joia? Prevenção de recaídas é uma parte extremamente importante. Para quem já tinha ali uma predisposição a transtornos alimentares, a gente precisa estar de olho mesmo, para que a gente possa ajudar o paciente a não, ao tratamento não ser um gatilho ainda, não instalar um transtorno alimentar na sua vida. Joia, pessoal? Dúvidas até aqui? Ficou claro? Ficou fácil assim? Objetivo? Sim? Uhum. Maravilha. Pessoal, então, para vocês que estiveram comigo no sábado o dia inteiro, né, na nossa imersão em canetas emagrecedoras no novo cenário da obesidade, vocês que chegaram até aqui, né, vocês estão de parabéns e de verdade isso, porque vocês poderiam muito bem hoje, né, estar lá tranquilos, já na cama, vendo Netflix, tranquilinhos, e vocês estão aqui se dedicando, vocês estão estudando mais. E isso diz muito sobre vocês. E que vocês não são mais um tipo de psicólogo que realmente só estuda, 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 mas aí continua lá no silêncio, na calada na noite, se perguntando: putz, será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou saber conduzir um paciente que realmente está em uso de análogos de GLP-1? Será que eu vou ter essa segurança? Será que eu estou pronta para atuar na área de verdade? Assim como muitas pessoas compartilharam comigo desde sábado, puxa, eu não sei se eu estou pronta, não sei se eu não me sinto segura. Já fizeram, hoje eu estava conversando com uma pessoa que já tem 4 pós-graduações e ainda não está atendendo pessoas que têm obesidade, né? Será que eu vou conseguir construir uma carreira que se sustente? Porque afinal de contas, você entrou na psicologia porque você queria que a psicologia fosse sua profissão e não seu hobby. Porque se você tem a psicologia como hobby, pelo amor de Deus, hein? Que hobbyzinho mais caro. Já pararam para fazer as contas do quanto vocês já investiram na psicologia? Isso não pode ser hobby, gente. Tem que ser o seu ganha-pão. Tem que ser o que sustenta a sua vida, a sua família, aquilo que você quer proporcionar para os seus filhos, o tipo de casa que você quer morar, o tipo de lazer que você quer ter, os sonhos que você quer realizar. Eles devem vir da sua profissão. E não tem nada de errado a gente falar que sim, a gente pode ganhar dinheiro com a psicologia. Eu sei que tem muitos psicólogos que falam super mal de mim por conta disso, que me apedrejam. Tem uma pessoa que foi muito importante na minha vida e que deixou de me seguir e que eu já vi ela criticando, né? Ah, puxa vida, a galera falando que vai ganhar dinheiro, falando em ganhar dinheiro com trabalho psicológico, que absurdo isso. Não é um absurdo, gente. Que absurdo existe em você poder se sustentar do seu trabalho. É um absurdo a gente não falar sobre isso. É um absurdo a Faculdade de Psicologia em 2026 ainda não preparar os psicólogos para o mercado de trabalho real. Que eu não sei vocês, mas eu nunca pude chegar no mercado, passar minhas contas na hora que a Caixa perguntou para mim, é no débito ou no crédito? Eu nunca pude falar assim, não, é no amor. É no amor à minha profissão. É na transformação que eu gerei na vida das pessoas essa semana. Ninguém paga a conta desse jeito, a gente só paga a conta com dinheiro, né? Então vamos sair desse mundo cor-de-rosa, poliana, e vamos falar a realidade, né, gente? Isso significa que você vai buscar dinheiro a qualquer custo e prover um tratamento antiético? De forma alguma. De forma alguma. Joia? E eu sei que muitos de vocês já passaram por diversas dúvidas e inseguranças se estão fazendo a coisa certa. Tá? Bom, e agora a gente chega, gente, num ponto de decisão. A decisão entre continuar tentando do jeito que você sempre tentou,
Talvez sozinha, talvez fazendo um monte de curso aqui, ali e tal, e que parece que as coisas não casam, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E cursos que só trazem teoria, 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 e quando você vai ver o seu paciente real, você não sabe nem como colocar aquela teoria em prática, né? Quem nunca? Eu já passei por isso milhões de vezes, né? Com pós-graduações, mesmo no mestrado, com cursos avulsos, né? Cursos de extensão e que só traziam teoria e na hora que você vai ver, meu Deus, e daí? Como é que eu trabalho de fato com o paciente? Porque quando o profissional, o professor está ensinando, nossa, parece que tudo faz sentido. A gente gosta de estudar, a gente adora aprender, fica inebriado com aquilo. Aí a hora que a água bate na bunda, que você precisa pegar e tratar um paciente que tem um comer emocional, e daí? Será que isso aqui é um comer emocional? Como é que eu trabalho esse troço aqui? Né? Não é assim que acontece, tá? E aí você pode perder muito tempo com isso. Tanto perder tempo tentando criar o seu próprio jeito de atender, juntando aquelas peças de um quebra-cabeça que falta peças, ou então perdendo tempo, perdendo dinheiro de dizer para o paciente: puxa, desculpa, eu não posso te atender, né? Eu prefiro acreditar que a maioria fala não posso te atender e passa a bola do que aceitar o paciente sem saber o que fazer. Até porque isso é uma falta ética, né, gente? O nosso juramento implica que a gente não gere danos para os nossos pacientes, né? Ou então, se você finalmente quer encontrar um caminho estruturado, que te traga clareza, segurança, direção para você atuar na área de maior demanda da psicologia hoje, porque a gente precisa olhar a realidade de fatos. Eu sei que muitas pessoas que estiveram comigo na imersão, algumas entraram sem esperança, achando que precisavam mudar de nicho, que não dá certo atuar nessa área, e saíram completamente mudadas e super motivadas para isso. Mas a gente precisa falar uma coisa. Quem se sente insegura, quem tem medo, porque parece que as pessoas só querem emagrecer e vão para as canetas e não querem tratamento nenhum. Gente, qual é o percentual de pessoas com transtornos ansiosos no Brasil? Com depressão? E aí você precisa olhar para uma realidade de fato. A gente tem mais de 60% da população brasileira hoje, com sobrepeso e obesidade. Até 2040, 44, nós vamos ter 75% da população brasileira com sobrepeso e obesidade. É um número absurdo. Absurdo. E nós teremos mais pessoas doentes, mais pessoas com obesidade, do que pessoas com sobrepeso. Então, para observar. Poxa, estamos falando de 75% da população brasileira. Não estou nem falando de crianças e adolescentes, que é um número astronômico também, que exige urgência de tratamento. Então, se você realmente quer entender sobre um espaço que se abriu na psicologia, uma onda que você precisa surfar, um oceano azul de possibilidades, é trabalhar o comportamento alimentar. É trabalhar com obesidade, com pessoas em uso de análogos de GLP-1. É a maior oportunidade que existe. E o melhor de tudo, hoje em dia, os médicos, os outros profissionais da saúde entendem a necessidade do trabalho psicológico. Então, nos congressos é falado sobre isso. Um dos pilares centrais do tratamento da obesidade é o pilar comportamental. É o psicólogo que vai trabalhar. Questão é, você precisa saber como explicar para os seus possíveis colegas, né, parceiros, como é que você trabalha, o que é que você faz. Você não vai fazer psicoterapia normal. Você tem um trabalho dedicado a comportamento alimentar e estilo de vida. Vocês já ouviram falar em medicina do estilo de vida, MEV? São mudanças de comportamento alimentar e estilo de vida que nós trabalhamos enquanto psicólogos. Joia? E aí, o que acaba acontecendo com muitos profissionais é que tentam crescer na área de uma maneira errada. Acham que o problema é falta de estudar mais um pouco, falta mais uma pós-graduação, falta mais um curso, falta mais uma formação, falta mais conteúdo, falta mais ler um livro, falta não sei o que lá. E não é esse o problema de verdade. Na maioria das vezes, não é que está faltando mais estudo, está faltando um caminho, um direcionamento, um método, um passo a passo de como você deve atuar de verdade, que vai unir a clínica real do seu dia a dia,
você ter um posicionamento ético e você saber como captar pacientes. É a falta de saber como transformar o que você já sabe em uma atuação segura. E se você precisa de mais conteúdo teórico, um conteúdo que seja facilmente aplicável. E aí, o que que fica de mais grave nisso tudo? O mercado da obesidade, do sobrepeso, do comportamento alimentar mudou e mudou drasticamente nos últimos anos. E é uma mudança que aconteceu nos últimos 2, 3 anos no máximo, né? Mudou a forma da gente compreender a obesidade, a forma da gente conduzir o tratamento, a avaliação psicológica que a gente faz desses pacientes, o impacto do uso das canetas emagrecedoras no comportamento alimentar, na saúde mental, na relação que os seus pacientes têm com a comida, com o corpo, tudo isso mudou. Mudou o papel central do tratamento psicológico nesse cenário. A psicologia está em ascensão desde o Covid. Se você não está vivendo da psicologia ainda, é porque você não está sabendo como vender o seu trabalho. Desculpa ser clara assim, né, brutalmente honesta com vocês, mas é isso que acontece. Você precisa aprender como vender os seus serviços. E também está muito mais do que claro qual é o tamanho da responsabilidade do psicólogo nesse processo todo. Então, não é só você crescer numa área promissora, é também sobre você não ficar desatualizado numa área que hoje exige muito mais competência técnica, clareza na sua intervenção. E vocês viveram isso comigo neste final de semana. Vocês tiveram um gostinho do que é necessário fazer e do como a gente pode fazer. E talvez isso vai explicar por que que você sente o que você sente, né? Porque quando você para pensar, a insegurança bate. Puxa, eu tenho medo de avaliar um paciente errado, de não saber fazer a formulação do caso. Eu tenho medo de prejudicar um paciente. Vocês têm esse receio. Tem medo de cobrar um valor e não dar conta, não entregar algo compatível, né, de qualidade compatível com aquele valor da sessão. E isso é uma coisa que prende muitos de vocês num precinho medíocre, num preço que muitas vezes você tem prejuízo. Ah, tá ali não, porque R$ 100, por mais que eu cobre R$ 100, valor social e tudo, ainda tem um lucro ali. Depende, às vezes não tem. Comigo você vai aprender a fazer as contas e ver quanto de fato você tem de lucro líquido, que às vezes vai fazer as contas e não tem lucro não, né? Tem medo de assumir para você mesmo, para os outros, que você é um profissional que está atuando naquela área, naquele nicho específico. Isso não é exagero, não é falta de dom para psicologia, não é. É uma reação natural de um profissional sério, comprometido. Então, se você tem esse tipo de insegurança, maravilha. Isso significa que você realmente se preocupa com aquilo que você entrega. E você não vai ficar ludibriando as pessoas, né? Vai vir com marketing pesado, o que importa é faturar. Claro que não. Você vai faturar de uma maneira ética, que entende, né? Que você entende o peso do que está em jogo, mas que ainda não tem uma estrutura real para trabalhar com esses pacientes, com segurança, sabendo o que fazer. Então, veja, o que que aconteceu hoje? A psicologia formou um monte de gente para atender paciente a esmo, mas não formou profissionais para atuar com segurança num mercado que exige um conhecimento especializado. Assim como é indispensável quando tratamos pacientes com obesidade, sejam eles bariátricos, pacientes em uso de análogos de GLP-1 e etc. E as faculdades talvez estejam começando a acordar para isso, talvez não. Hoje mesmo eu recebi um convite para fazer parte, para dar aula numa disciplina optativa na Federal aqui de Curitiba, que é na Federal do Paraná. Por quê? Porque os alunos já estão percebendo a necessidade de olhar para o comportamento alimentar, para saber como tratar, estão exigindo das faculdades. Então, você ainda tem a oportunidade de pegar esse oceano azul, de se tornar referência numa área em que as pessoas estão começando a acordar para isso agora. Quem sai na frente chega antes, se torna referência e consegue lotar a sua agenda e viver da psicologia daquilo que ama, né? Então a gente está falando da maior demanda de saúde pública no país. É a maior. Obesidade é o maior problema de saúde pública no Brasil e no mundo. E que está crescendo a passos largos. Olha a previsão, gente.
Existe previsão de transtornos ansiosos atingirem 75% da população brasileira? Não, né? Mas a obesidade é uma doença que vai atingir sim. Pacientes que estão ainda mais desassistidos, porque a gente vê um monte de profissional fazendo porcaria. Essa que é a realidade. Ah, não, você tem que fechar a boca, tem que emagrecer. E não é isso o tratamento da obesidade. Tratamento da obesidade não é perder peso na balança, né? Que atendem com estigma. Ah, mas vamos tentar deixar o chocolatinho para o final da semana, né? Tudo errado. Usando abordagens que não funcionam. Ah, o paciente é que pensa gordo, tem que fazer ele pensar magro. Gente, está pelo menos 10 anos desatualizado. Não é assim que a gente trata, né? Isso gera estigma. Quanto maior o estigma, quanto mais a gordofobia médica, mais o paciente se afasta de tratamento. O que que acontece quando o paciente não quer enfrentar um tratamento, não quer buscar um profissional da saúde porque sabe que vai ser maltratado? Ele acaba tendo condições de saúde que se agravam. Então, às vezes, comorbidades que matam pessoas com obesidade, câncer, por exemplo, né? Outras patologias também. Isso acontece porque a pessoa tem medo de buscar tratamento, porque vai ser maltratada, tá? Então não falta demanda, não falta necessidade, não falta paciente. O que falta são profissionais que unam preparo técnico, uma visão atualizada e que esteja em constante atualização, com uma capacidade real de conduzir o tratamento, tá? E aí preciso reforçar para vocês, o papel do psicólogo não é coadjuvante, é um papel central e a gente precisa se apropriar disto, joia? E foi justamente por isso que eu desenvolvi a capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica. Ela não é um curso cheio de aula, cheio de conteúdo, ela foi desenvolvida pensando para te dar conteúdo atualizado, né? As melhores evidências científicas, clareza, direcionamento, um passo a passo real, com aplicação prática, um caminho para você sair da insegurança e começar a atuar de uma maneira planejada, objetiva e assertiva. Então é isso que a gente proporciona. E como quem estava comigo na imersão já sabe o que que a gente vai ter, na capacitação nós vamos ter um módulo novo, um módulo de análogos de GLP-1, de canetas emagrecedoras. Ah, Itália, para qual tipo de cenário? Porque afinal a capacitação, o nome da capacitação é Psicologia e Cirurgia Bariátrica. De fato, esse foi o nome com o qual nós cadastramos no MEC. No entanto, vai muito além, porque a gente ensina vocês a tratar pessoas com sobrepeso, pessoas com obesidade, bariátricos e agora também pessoas em análogos de GLP-1, tá? Então, o nosso curso, ele não é apenas um curso, ele é um programa de acompanhamento, em que a gente trabalha três pilares centrais: competência técnica, serviços, né? Então, portfólio atrativo e empreendedorismo. Então, saber fazer o marketing online e offline. Então, é um ecossistema de soluções para aquilo que os psicólogos têm de problemas, né? Puxa, eu não sei como tratar. Eu não sei como captar pacientes, eu não sei fazer parcerias, eu não sei que outros serviços eu poderia oferecer. Essas são as grandes dúvidas que vocês contam para a gente nos formulários, né? Então, a gente criou um ecossistema de soluções para que você, psicólogo, que deseja atender com segurança, faturar R$ 10.000 ou mais no consultório, para que você possa chegar nisso através deste curso único. Então, competência técnica, você vai aprender o passo a passo para avaliar, preparar e mediar mudanças de comportamento alimentar e estilo de vida nos pacientes. Você vai ter o segundo pilar de diversidade de serviços, transformar então o seu conhecimento em serviços práticos necessários. Vai ter o terceiro pilar, em que você vai aprender a fazer captação de pacientes, aprendendo estratégias para atrair pacientes, firmar parcerias e chegar no sonhado faturamento de 10.000. Ah, Thales, já faturo isso. Tá bom. Que tal faturar 20.000? Que tal faturar 30.000? Né? Isso é possível com o nosso trabalho, com psicoterapia, com o nosso trabalho. Não, não é ladainha de quem vende curso, entende? Né? Eu já faturei muito mais de R$ 30.000 só com o consultório, né? Tenho alunas que faturam R$ 25.000.
Então, é possível. Única capacitação reconhecida pelo MEC do mercado, né? Que foi desenvolvida para quem quer prover um tratamento com segurança, com excelência, para quem quer ter leveza e autonomia sobre a sua agenda, você fazer os seus horários e não você ter que atender no horário que o paciente pode, ter o seu trabalho organizado na prática, diversificar os seus serviços, saber precificar. Quem aqui não tem dúvida sobre se o preço da sua sessão está correto? Né? Aí vai precificando conforme o mercado. Ah, aqui da minha região cobram tanto, nananã. Tudo errado, gente. Tem que aprender a fazer as contas certinhas. Aqui eu ensino. Quer realizar seu sonho de viver da psicologia de verdade. Então, você tem acesso a evidências científicas, terapia cognitivo-comportamental, mindful eating, conteúdo atualizado. A gente tem muitas aulas extras, clareza, direcionamento e praticidade, com 12 meses de acesso irrestrito à capacitação. Peraí, que eu tenho que mudar a pastilha do lugar. 12 meses de acesso, 14 dias de garantia. A gente confia no que a gente entrega. Então, a gente dá o dobro de tempo de garantia do que é exigido por lei. Por lei, a gente tem que dar 7 dias de garantia. A gente sabe o que a gente entrega. Então, a gente quer que vocês entrem com tranquilidade, que você possa conhecer a capacitação por dentro, que você esteja na nossa aula inaugural, que você participe de tutoria e que você possa decidir depois. Entra agora, decide depois. Não gostou, não gostou da minha cara, não gostou do meu sotaque, beleza, pede o reembolso, vai ter 100% do seu dinheiro devolvido. 100%, sem enrolação. E vocês ganham 10 bônus exclusivos, 10 bônus que vão ajudar vocês no desenvolvimento da competência técnica, no desenvolvimento de serviços e de captação de pacientes. Então, para quem vai trabalhar com bariátrica, você tem um checklist das etapas de intervenção psicológica. Você vai saber o que fazer na fase pré-operatória, na avaliação psicológica, no preparo psicológico, como você vai produzir um laudo, como você vai fazer intervenções. Tem a rota de estudos. Não sabe, puxa vida, Thalia, eu não gosto de curso online porque eu fico perdida em meio a tanta aula. Não tem problema. Aqui a gente te dá esse direcionamento, te mostra o caminho do que é que você deve estudar para você desenvolver o mínimo de competência técnica para você começar a atuar na área. Então, você faz isso aqui e aí você está pronto para começar a prospectar. E aí, à medida em que você está no campo de batalha, está atendendo, aí você vai entendendo novas demandas do que você precisa estudar. Nunca a gente vai estar 100% pronto para depois começar. Não existe isso, tá? O conhecimento se constrói ao longo da jornada, assim como a gente trabalha com os nossos pacientes, não é? É durante o processo que a pessoa vai realmente tendo a sua transformação. Você vai ter também um treinamento no protocolo 7 passos da avaliação psicológica pré-bariátrica, e essa avaliação aqui você pode adaptar para outros pacientes, pacientes com obesidade, pacientes em uso de análogos de GLP-1, embora, né, para os análogos de GLP-1 a gente vai ter um módulo especial só para isso, com avaliação, com treinamento, né, no protocolo de avaliação e tudo mais. Você tem tutorias, supervisões ao vivo comigo. É comigo, não é com uma pessoa da minha equipe que eu coloco para te dar a supervisão. Não, é diretamente comigo. Vai ganhar o curso de transtornos alimentares, porque afinal de contas, hoje, um dos grandes problemas que nós estamos vendo surgir e que vai ter um boom, vai ter um aumento de casos expressivos, já está havendo, são os transtornos alimentares por causa desses padrões de beleza absurdos. E esse bando de gente que fica usando esteroides anabolizantes ou então Monjaro, Ozempic para estar extremamente magro. Você vai ter o desafio Agenda Cheia, que é o nosso programa de prospecção de pacientes e parceiros. Depois eu vou mostrar para vocês como que é o desafio por dentro. Então, o que que a gente trabalha para que você possa desenvolver serviços atrativos, como você vai divulgar o seu trabalho, seja online, seja offline, e o quanto que isso gera de resultado. No sábado, vocês escutaram a Thaisa falando a respeito de que ela entrou em março na capacitação, começou o desafio há mês e meio,
acho que faz umas 5, 6 semanas que a gente começou o desafio e que ela já faturou o dobro do investimento que ela fez na capacitação. E não é só isso, ela já está faturando mais do que ela faturava com o CLT. E ela começou agora. Abriu o consultório e tudo. Vai ter a Masterclass de captação de pacientes com e sem Instagram. Vai ter materiais de Mindful Eating editáveis. Então tá tudo aqui prontinho para você colocar a sua logo, colocar o seu nome e virar o seu material, sem que você tenha que investir aqui 500, R$ 1.000 para um designer produzir esses materiais para você. Tá tudo aqui prontinho para vocês. Você tem um workshop InstaPsi com a minha social media, ensinando como fazer o Instagram, como fazer do jeito certo. E você vai ter o 10º bônus, que é o melhor de todos, que é você estar participando da melhor comunidade de alunos da capacitação. Então, psicólogos extremamente competentes que têm um olhar de crescimento, que vão te ajudar a crescer, vão te ajudar a chegar onde você deseja chegar. Então, você tem todos esses 10 bônus, acesso por 12 meses, 14 dias de garantia incondicional. Quanto é que vai custar esse investimento? A capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica sozinha tem um custo de R$ 2.797. Juntando a capacitação mais os bônus, só os bônus somam R$ 6.867. É isso que você pagaria pelos bônus individualmente. Individualmente. Então, somando tudo, você teria um custo de investimento próximo de R$ 10.000. Montão de dinheiro, né? Então, olha o tanto de bônus que você está ganhando, o tanto de dinheiro que você está economizando. Então, será que vale a pena estar na capacitação? Eu trouxe aqui alguns depoimentos de alunos, né? Então, a Ana Paula, que é psicóloga, trabalha na área, formada há 17 anos, e o curso trouxe para ela um olhar diferente, diferenciado, né, para muitos aspectos da profissão. E em menos de um ano fazendo o curso, ela já estava vendo para comprar a sua casa própria. Imagina, com menos de um ano de capacitação, você ganhar, fazer tanto dinheiro a ponto de você conseguir comprar a sua casa própria. Imagina que legal, com a agenda lotada, fazendo parte de uma equipe, sabe? Então, isso é muito bacana, né? Outra aluna que falou que, meu Deus, foi o melhor investimento que ela fez na carreira dela, né? Comprar este curso, estar na capacitação, sabe? Aluno falando que eles estavam numa discussão lá na capacitação, né? E o quanto quanto ela estava impressionada, lembrei quem é, o quanto ela estava impressionada com a qualidade do curso e por realmente estar aprendendo a fazer, porque não era só mais um curso cheio de teoria e sem prática, sabe? E o depoimento da Amanda, que tá entrando na capacitação agora, que já fez pós-graduação em comportamento alimentar, gente, pós-graduação de peso, boa mesmo, sabe? Aprimoramento em transtornos alimentares no Ambulim, referência no Brasil, no mundo, em tratamento de transtornos alimentares, em cursos, né? E mesmo assim, achou o curso super interessante, pois abre um novo leque de atuação, uma porta de entrada na área médica como um diferencial, sabe? E que adorou ver as ferramentas que eu mostrei hoje no nosso grupo da imersão. E olha só, escuta isso. Fez vários cursos de peso. Nenhum curso que eu fiz traz assim tão organizado. E é isso que a gente traz, gente. As coisas práticas para vocês. Então, para todo mundo que entrar hoje, vai ter R$ 800 de desconto. Muitas pessoas nos procuraram em tudo que não conseguiram fazer inscrição no final de semana e a gente resolveu abrir essa oportunidade para hoje à noite. Até 23h59, quem entrar agora vai ganhar R$ 800 de desconto, ok? Ao invés de pagar R$ 2.797, vai entrar por R$ 1.997 ou parcelado, se for parcelado em 12 vezes, apenas R$ 206,54. Joia? E aí, só para vocês que estão aqui ao vivo comigo, a gente tem mais uma surpresa para vocês. Vocês vão ter acesso em dobro, 2 anos de acesso à capacitação. Isso vale R$ 1.247. Esse é o valor da renovação.
A gente conseguiu desbloquear mais um bônus, consegui liberar isso aqui para vocês, que é super importante, todo mundo ama de paixão, que é o desafio no WhatsApp, o programa Viver Sem Dietas. É um desafio no WhatsApp que você pode fazer esse desafio da maneira como está lá, né? Então é só copia e cola para você começar a fazer dinheiro dentro da psicologia do comportamento alimentar e que também vai direcionar, pode muito bem direcionar todo o teu trabalho com os pacientes no consultório, tá? E aí, então, vamos ao link de inscrição, galera, ao nosso QR Code. Então, recapitulando, para todo mundo que entrar hoje ainda até 23h59, vocês vão ter 10 bônus e ainda R$ 800 de desconto, 2 anos de acesso e o desafio Viver Sem Dietas. Joia? Tá aqui o QR Code. Minha equipe já vai colocar aqui o link também para vocês. Joia? Aproveitem, tá? Ali, tô em dúvida. Vem conversar comigo no privado, vem conversar com a minha equipe, tira todas as suas dúvidas. Entra agora, aproveita esses bônus todos e depois você decide se quer ficar, tá? Quais são as nossas formas de pagamento? À vista no Pix, cartão de crédito ou boleto, parcelado no crédito em até 12 vezes. Você pode dar uma entrada, fazer o saldo no crédito, pode usar dois cartões, pode ser cartões de terceiros. Tá, eu não tenho limite no cartão. Você pode entrar sem ocupar o limite do seu cartão, fazendo parcelamento inteligente. Joia? O que você precisa ter de limite no cartão para entrar agora? R$ 206,54. Só isso. Tá, ali eu preciso de uma nova data de pagamento, de uma outra data de pagamento, mas eu não quero perder esses bônus de hoje. Você chama a minha equipe, já vão colocar o link aqui de acesso para falar com o time comercial e faz uma reserva de vaga. Ou seja, você dá um sinal de negócio, faz um Pix de um valor simbólico e combina uma data de pagamento. Eu tenho aluna que já combinou para sábado, para quinta-feira, sabe? Ah, para segunda-feira da semana que vem. E que já garantiu a sua vaga com todos esses bônus. Tá ok? Então aproveitem. Joia? Nossa, deixa eu mandar aqui para vocês o nosso checklist. Tá aqui, gente, nosso checklist de, de intervenção psicológica para quem está em uso de análogos de GLP-1, ok? Deixa eu ver o que vocês têm de dúvidas. Pode ser dúvidas em relação ao que a gente trouxe hoje aqui, conteúdo mesmo, pode ser dúvidas em relação à capacitação, tá? Rita, você se inscreveu no sábado, seja muito bem-vinda. Deixa eu tossir um pouco aqui. Ó, Rosana é minha mentorada, querida. O curso vale a pena, abre um leque de possibilidades e abre mesmo, né? Especialmente, gente, a maior mudança que acontece na carreira de vocês é quando vocês olham para a nossa escada de serviços e entendem o tipo de serviços que vocês podem oferecer e que a gente trabalha qual serviço faz sentido para você, segundo o que você já tem de competência técnica, segundo o público que você quer atingir, o faturamento que você quer ter, sabe? Tá aqui então, já mandei para vocês o checklist. Baixem esse checklist, tá? É, a Pri aqui, ó, incentivando vocês, né? Tem que meter a cara e fazer muito networking. Gostou, Cíntia? Cíntia, você já fez a sua inscrição? Que eu vi você participando super na nossa imersão e tudo. Fábio também, né? Pri, fechou com o cirurgião? Que maravilha! Aqui, ó, gente. A Pri, ela é minha aluna há milhões de anos. Eu ajudava ela antes mesmo dela conseguir entrar na capacitação. A gente estava vendo, né, esses tempos atrás, acho que era desde 2021, e a gente ficou meses conversando, orientando, ensinando ela e tudo. E na imersão ela falou que foi procurada, né, por um cirurgião que a paciente é paciente desse cirurgião e falou do trabalho dela e o cirurgião procurou ela, né? No final de semana, mesmo pedindo desculpa por procurá-la no final de semana e já fechou parceria, sabe? E sabe apresentar o seu trabalho com segurança. Parabéns, Pri. Falei, certeza que você ia fechar.
né? Então é isso aí, isso que acontece com quem vai fazendo o que a gente ensina. Karen, você viu o preço? 1999, que quase 30 mil. Não sei o que você está falando. Não, é barato. É muito barato, gente, pelo que entrega 2 anos de acesso. 2 anos, sabe? 2 anos de acesso. Quem não sabe vender ainda, Fernanda, você precisa vir para o Desafio Agenda Cheia. Você já fez a capacitação e tudo, precisa aprender a vender. Tá com dificuldade, quer um acompanhamento mais próximo? Vem para a mentoria, Fer. Na mentoria a gente vai estruturando tudo, né? Bem personalizado, vou te orientando bem mais próximo e tudo. Ok? Vamos lá. Se eu não respondi alguma coisa, estava mais para cima, me mandem aqui, tá? Ah, gente, eu quero mostrar para vocês como que é o desafio Agenda Cheia por dentro e tudo. Tamira, quem é aluno, eu mandei um áudio na capacitação, tá? Avisando quem já é aluno que tem acesso, eu sei que você tá. Mas para todos os alunos que estão com acesso à capacitação ativa ainda, vocês vão ganhar esse módulo novo, tá? As aulas da capacitação, elas são gravadas para que vocês tenham total liberdade de estudar como for o melhor para vocês. Tem pessoas que gostam de estudar final de semana, outros de madrugadinha, outras à noite, então é para dar essa liberdade. Vocês têm a rota de estudos para direcionar os estudos de vocês, tá? E nós temos os encontros ao vivo de tutoria, joia? Então, tutoria é ao vivo. Inclusive, a gente vai ter na quinta-feira. Tem que só bater o martelo de alguma coisinha, mas aula inaugural e tutoria na quinta-feira. Para quem está entrando agora, mais uma coisa que eu falei para vocês no grupo da imersão, mas eu sei que não é todo mundo que pôde acompanhar. Amanhã a gente tem encontro do Desafio Agenda Cheia. A gente vai começar a falar sobre Instagram, produção de conteúdo para redes sociais. E eu consegui liberar com o time para que vocês possam assistir, tá? Então vocês vão ganhar mais isso, tem mais esse bônus de participar do Desafio Agenda Cheia, joia? Então tem mais isso. Tudo que a gente faz ao vivo, né? Então, as tutorias, as aulas do novo módulo de canetas emagrecedoras, eu proporciono ao vivo, mas depois a gravação sobe. No caso, né, desse novo módulo, vai para edição e depois a gente sobe, tá? Mas tem encontros ao vivo e tudo que eu sei que vocês amam. Paula também, seja bem-vinda, né? Fabi, venha, faz sua inscrição, gente. Vocês estão com desconto absurdo na formação em grupos também. Lá tem 7 protocolos de avaliação psicológica, desculpa, 7 protocolos de trabalho com grupos. Grupo de sobrepeso, obesidade, grupo de pré-bariátrica, pós-bariátrica, bariátricos com recidiva de peso e tudo, né? Então, vocês têm tudo isso prontinho para vocês. Ah, Rodrigo, obrigada pelo teu feedback, né? Olha só que legal, ele falando que é muito bom viver o que ele tem vivido de conhecimento na capacitação. Obrigada. Ah, ela falou que quer ganhar mais 30 mil. Nossa, desculpa, Karen, não tinha entendido. E é possível. Nossa, é muito possível, gente. Imagina, Tamira, não se preocupa. Eu falei, né? Muita coisa, né? Ó, Marciana, já coloquei aqui o checklist. Eu vou passar de novo para vocês, tá? Se você voltar também o chat, também consegue. Joia? Alguém está com dificuldade de pegar o checklist? Se alguém tiver com dificuldade, me fala que eu mando de novo, porque às vezes pode ter saído voltado, né, para o que a gente está fazendo aqui. Deixa eu mostrar para vocês só a apostila do Desafio Agenda Cheia, só para vocês verem como é o conteúdo. Tem daí a parte de aula, né? Então tem que trazer a competência técnica para vocês. E aí tem tudo de prático que vocês vão desenvolvendo aqui na nossa apostila, tá? A gente fez uma capinha, uma masculina e outra feminina e tal, né? Então ficou super lindo. Primeiro encontro, a gente vai trabalhar 2 temas super importantes. Primeiro tema, gestão estratégica e agenda de sucesso. Então, como você organiza o seu dia a dia para caber tudo?
atendimento, estudos, prospecção de pacientes e parceiros, ensino qual é a melhor maneira de a gente trabalhar todas as nossas atividades diárias, né? Então tem tudo muito mastigadinho para vocês, tá? Então aqui a gente tem um planner semanal também, vocês têm um monte de recursos. Tem o planner que você pode utilizar, né, do jeito que você quiser, pode imprimir ele, pode fazer no Canva, vocês têm um modelo para vocês, pode adaptar também. Segundo tema, a gente trabalha mentalidade, tudo isso dentro do Desafio Agenda Cheia, que é um bônus que vocês estão ganhando, que é o nosso programa de prospecção de pacientes e parceiros, tá? Então, as suas motivações para trabalhar na área da psicologia clínica, sua missão, visão e valores. A gente vê muito isso na psicologia organizacional e aqui eu ensino vocês como traduzir isso para o consultório de vocês, porque é um negócio, é uma empresa, então a gente tem que ter esse olhar diferenciado. O quanto você quer faturar por mês, quantas horas você quer trabalhar atendendo pacientes, trabalhando com grupos e horas de estudos, etc. Então, para a gente poder organizar tudo bonitinho, que serviços você quer ter no seu portfólio, quais são as suas metas para o ano, análise SWOT, importantíssimo para a gente conseguir valorizar aquilo que a gente tem de bom, que muitas vezes a gente é super autocrítico, né? É chibatada atrás de chibatada. Então, quais são as oportunidades que você tem ao longo do teu caminho? O que pode te ameaçar de fato, tá? Então, ações que a gente vai tomar a partir disso. Segundo encontro, tudo isso foi só em um encontro, 3 horas de encontro. Segundo encontro, vamos falar densamente sobre precificação dos seus serviços e controle financeiro. Então, você vai aprender a fazer as contas de quanto deve custar a sua hora de trabalho, a sua sessão de psicoterapia, tá? Segundo tema do dia, diversidade de serviços. Então, a gente vai trabalhando o que você já sabe, como você já sabe, para entender, puxa, qual nicho que você quer atuar, qual o seu público-alvo, que serviço você quer oferecer, né? Muita gente me perguntou, Thalia, é só para quem quer trabalhar com bariátrica? Não. A gente tem muitos e muitos alunos que entram porque querem trabalhar só comportamento alimentar, comer emocional, comer compulsivo, né? Alunos que agora, então, por causa desse novo módulo, querem trabalhar só com pacientes em uso de canetas emagrecedoras. Joia? As suas estratégias de captação de pacientes que estão dando certo, como a gente aprimora isso. Serviços, qual é a modalidade? É presencial, online? Tudo que eu ensino aqui, vocês fazem tanto presencial quanto online. É um serviço em grupo, individual? Qual é o preço correto? Como é esse serviço, tá? Então a gente vai trabalhando tudo isso. Terceiro encontro, posicionamento profissional e pitch. Então, quem você quer ser na fila do pão? Se quer se tornar referência, então a gente precisa também trabalhar o seu posicionamento. Se você quer ser referência e quer fazer parcerias, você tem que aprender a apresentar o seu trabalho em 30 segundinhos, tá? E a gente vai lapidando isso. Pô, então você já trabalhou qual nicho que você quer atuar, qual a demanda, quais os serviços. Agora você vai aprender a apresentar tudo isso, transformar isso num pitch, tá? Numa apresentação. Tem modelos, tem aqui o passo a passo do que você tem que responder, né? Quem é você, quem você atende, qual problema você resolve, como é que você ajuda, qual a consequência da pessoa não tratar aquilo. E tem exemplos. Além de ter exemplos, no grupo, ó, 3 exemplos. No grupo do Desafio Agenda Cheia, porque a gente tem um grupo à parte, você vai também trocar isso, você vai mandar o seu pitch lá no nosso grupo. Os colegas vão dar feedback a respeito. Ah, isso aqui tá legal, achei que tá ótimo. Olha, acho que dá para melhorar essa parte aqui. Que tal falar de tal forma? Então as pessoas se ajudam, é um crescimento coletivo, tá? Quarto encontro, marketing offline, como você faz a prospecção de parceiros. Tá aqui um script, gente, pronto para você pegar e se apresentar, né? Todo o passo a passo dessa apresentação. O que você faz em cada parágrafo, né? Então, como você cria ali a sua apresentação. Tem tabelas, tem planilhas para você fazer esse acompanhamento de para quem você está prospectando, com quem você conversou, fechou parceria, não fechou. Tem isso aqui, essa tabela, e tem também uma planilha no Excel também. E aí depois, 2 encontros totalmente dedicados às redes sociais, ao Instagram.
Então, os primeiros passos no Instagram, né? O que que é? Como que a gente deve trabalhar? Tem que ter Instagram profissional, tem que ter dois Instagrams. O que que faz se você trabalha já numa outra área? Qual a estrutura básica para esse teu perfil, tá? O que que você gera de conteúdo no feed, nos stories? Como que você começa a fazer tráfego pago, joia? E aí vamos criar, tá? E aí nós temos uma oficina de conteúdo também, ok? Paula, você tem o desafio Agenda Cheia sim, tá? Tem o desafio Agenda Cheia. Joia? E aí deixa eu mostrar o que mais vocês querem ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês o protocolo de avaliação psicológica, né? Protocolo de avaliação psicológica que é assim, não tem nenhum curso que entrega o que a gente entrega no protocolo de avaliação. Nenhum. Falo isso bem sossegada. Deixa eu achar aqui, caixa de ferramentas. O material de Mindful Eating, né? Vocês viram e tudo. Ficou lindo. A Renata, ainda por cima, minha designer, ela fez outras, acho que quase 10 versões. Tá realmente muito lindo. E aí com cores diferentes e tudo, sabe? Para que vocês possam adaptar ao que fica melhor com as suas cores e tal. Deixa eu entrar aqui e compartilhar. Ó, então nosso protocolo de avaliação psicológica, ele é muito completo. Porque o que que é muito melhor? Melhor é você ter todas as possibilidades e você ir tirando o que não precisa, do que depois não ter acesso, né? Então, veja, em todo o protocolo, você vai ter aqui as minhas considerações, eu ensinando você a utilizar aquela ferramenta. Então, registro alimentar, olha aqui todas as orientações que eu dou. Tem também o treinamento, no treinamento eu passo tudo isso aqui para vocês, explico direitinho. Essa versão aqui é a versão do psicólogo, mas existe uma versão em Word que é para o paciente, ou seja, para você pegar e aplicar no seu paciente. Uma versão do Word, você vai colocar sua logo, suas informações profissionais, vai poder individualizar aquele protocolo para aquele paciente em específico. Ah, eu preciso tirar esses instrumentos, esses aqui não quero aplicar com ele porque não precisa. Tira. Então você tem total liberdade de organizar do jeito que for melhor para você. Os 7 passos, anamnese. Olha a quantidade de informações que a gente tem na anamnese. Você pode fazer a avaliação psicológica só pela anamnese. A gente investiga a cirurgia bariátrica, o histórico de peso e tratamentos para obesidade, rotina, comportamento alimentar do paciente, prática de exercícios, qualidade de vida, ciclo menstrual e gestação para as mulheres, relação com o corpo, a rede de apoio, percepção de organização e gestão do tempo. Segundo passo, a gente investiga um repertório comportamental geral do paciente. Terceiro passo, motivação para cirurgia, mudança de estilo de vida. Aqui os estágios de mudança de comportamento para que você saiba como se comunicar com o paciente e que tipo de intervenções você pode fazer que tem maiores chances de resultados positivos. Formulação de caso. Passo 5, que é o que vocês mais ficam alucinados, que é a investigação de aspectos psicológicos. Então, aqui a gente vai ter todos os instrumentos para você avaliar comportamento alimentar, imagem corporal, humor, autoestima e autoeficácia, qualidade de vida, consumo de álcool. Então, tudo isso você vai ter aqui em quase 90 páginas de instrumentos. Então tá aqui, ó, instrumento prontinho. Esse aqui é a versão do psicólogo. Então tá com as respostas, tá? E tem algo que geralmente não é entregue, que é a correção. Gente, sério, vocês já perderam dias e dias e dias procurando a forma de correção dos instrumentos. E aí você acha artigos, aí não bate o que está correto, nossa, uma desgraça. Como você avalia os resultados? Então, eu realmente não quero que aluno meu fique perdendo tempo. Então, eu dou tudo isso aqui de mão beijada. Anos e anos para construir isso aqui,
tá? Então, todos os instrumentos que eu acho que são importantes estão aqui, joia? E aí, peraí, mais escalas aqui. Várias escalas têm mais de uma opção. Então, de predisposição a transtornos alimentares, tem duas, três escalas. Tem escala específica de compulsão alimentar, imagem corporal, tem para homem, tem para mulher. Então, realmente, tudo que vocês precisam tá aqui. Joia? Passo 6, conhecimento do paciente e dos familiares, né, da rede de apoio sobre o procedimento. Então, tem aqui perguntas para você fazer, todo esse roteiro, para você poder investigar o que que tem que fazer mais de psicoeducação, tem que mandar o paciente, encaminhar o paciente para algum profissional para resolver alguma dúvida específica. Passo 7, entrevista devolutiva e encaminhamento de laudo. Então, você tem modelo, você tem aqui o passo a passo de como construir o laudo. E você tem modelo de laudo, tem vários modelos de laudo na nossa capacitação, tá? Joia? Então é tudo isso que você tem acesso quando você entra na capacitação e agora então com mais esse presentão, esse módulo de canetas emagrecedoras e esse bônus que a gente desbloqueou, né? O programa Viver Sem Dietas. Joia? Mais alguma dúvida? Todo mundo pegou o checklist? Pegaram? Baixaram já? Espero que sim, hein? Depois não tem esse checklist aqui de mão beijada desse jeito. Depois só para quem tiver na capacitação, ok? Pessoal, bom descanso para vocês. Ótima semana para vocês. Não conseguiu, Milena? Peraí, deixa eu mandar de novo então. Deixa eu pegar. Ninguém vai sair daqui sem checklist, não, tá? Aqui. Fabi, fez a tua inscrição já? Garantiu sua vaga? Ó, eu quero você aqui dentro, hein? Poder te acompanhar, gente. Vou pegar na mão de vocês e mostrar o que precisa ser feito para vocês terem segurança, tá? Para fazer a inscrição. Se você, eu não sei o seu nome, tá aqui só como, né, pesque, não sei. É só rolar um pouquinho. Marcelo, tá? Obrigada, Marcelo. Se você rolar o chat mais para cima, você vai ver o link e eu já fiz, já mando para você. Ó, tá aqui. Já mandaram aqui, o Neto já mandou aqui para você o link, tá, Marcelo? Já aproveita e faz e tudo, tá? Deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu só lembrar onde que eu tenho que entrar, gente. Me perdi aqui. Cadê eventos? Lançamento pago. Cadê o checklist? Aqui, ó. Então tá aqui, para quem não tinha conseguido pegar o checklist, tá aqui, joia? Aproveitem, baixem, que é tudo de bom para vocês. Tudo de bom. Pessoal, boa noite, então. Muito obrigada pela presença de vocês na imersão, na aula hoje, tudo. Não tá aparecendo, Milena? Milena, se você não estiver conseguindo, e se alguém que está aqui não está conseguindo, não se preocupa. Me chama no privado que eu mando, tá bom? Não tem problema. Você está aqui ao vivo até essa hora, joia? Eu mandei aqui no chat e ele abriu completo, tá aparecendo o checklist, o infográfico completo, tá? Só, Milena, confirma para mim que você entendeu que você pode me chamar, tá? Me chama no privado ou aqui, pode clicar nesse link aqui de suporte também, pode chamar e a gente envia para você, tá joia? Então tá bom. Beijo, pessoal. Boa noite, Michael. Boa noite, Thay. Beijão.